Olá, tudo bem? Aqui em casa tá todo mundo saudável. E aí? Também? Que todos estejamos na paz de Cristo, tá? Olha, eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre o evangelho desse final de semana, né? Faz um tempão que a gente não se encontra e a gente não tem ideia de quando vai se encontrar ainda, né? Então hoje nós estamos no terceiro domingo da Páscoa. Terceiro domingo já. E o evangelho de hoje fala dos discípulos de Emaús. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13 até o 35. Vamos lembrar como é que a gente encontra os evangelhos na Bíblia? Você pode pegar a sua Bíblia, né? Um jeito bem simples, bem rapidinho, que a catequista sempre ensinou, né? Abre a Bíblia mais ou menos no meio. Pega a parte final dela. De novo, mais ou menos no meio, um pouquinho mais pro final. A gente vai abrir geralmente num evangelho. Eu abri em Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João. É sempre essa sequência, né? Então, eu tô em Mateus, eu vou um pouquinho mais pra frente. Eu achei Marcos, um pouquinho mais pra frente. Eu acho Lucas. Abri em Lucas 13. É Lucas 24. Então, vou continuar um pouquinho mais. Eu encontro Lucas 24, versículo 13. Aqui, os discípulos de Emaús, tá? Essa é a história do evangelho de hoje. Este é o evangelho de hoje. Que dia que isso aqui aconteceu? Eu não vou ler a história, o evangelho inteiro, ele é bem grande, tá? Eu vou contar. Vocês sabem que eu gosto de contar a história, né? Então, ó, diz assim, ó, neste dia, o primeiro dia da semana é domingo. Então, essa história aconteceu no domingo de Páscoa, tá? E tá relatado aqui no evangelho. Eis que 2 discípulos viajavam para um vilarejo chamado Emaús. Era o nome do lugar. Então, eles são chamados discípulos de Emaús porque eles estavam viajando para este vilarejo chamado Emaús, que ficava mais ou menos uns 10 quilômetros de Jerusalém. 10 quilômetros, assim, se a gente pensar num caminho, que eles andavam a pé, uma caminhada, assim, 2 horas. Tá? 2 horas, 3 horas, se eles fossem um pouquinho mais devagar, vai depender do terreno, se ele era acidentado ou não. 1h30, se eles fossem, né, num pique, né? Então, eles estavam indo. E esses 2 discípulos estavam tristes, chateados, decepcionados até. Estavam, assim, cansados, desapontados. Mais ou menos como a gente acorda nesses dias, assim, sem poder sair de casa, né? Eles estavam assim também, sem poder encontrar os amigos. Então, eles estavam assim bem cansadão, sabe? Tristes mesmo. E eles estavam indo e conversavam sobre o que estava acontecendo com eles, né? Sobre o que eles tinham acontecido uns dias antes, 3 dias antes, que tinha sido na Sexta Santa, que é a morte de Jesus. A prisão, a morte de Jesus. Então, eles estavam conversando sobre isso, bem tristes. E aí, se aproximou deles um homem que também encontrou com eles no caminho. Esse homem era Jesus. Jesus ressuscitado. Aí, Jesus chegou. Jesus é Deus, né? O cara sabia do que eles estavam falando. Mas Jesus não chegou falando que... E aí, ó, eu tô aqui. Não. Jesus chegou e se aproximou deles e perguntou: o que vocês estão conversando? Aí eles falam assim: você não sabe do que a gente tá conversando? Você é o único cara que anda por essas estradas aqui e não sabe o que tá acontecendo em Jerusalém? Como assim? Não, mas o quê? Me falem. Não, me falem. Jesus queria saber o que passava pela cabeça deles. Aí eles contaram: olha, nós tínhamos o maior dos profetas, chamado Jesus o Nazareno. Mas os chefes da nossa igreja, judeus, né? Igreja, entregaram ele e ele foi crucificado, morto. Faz 3 dias já. Bem que hoje de manhã, bem cedinho de madrugada, umas mulheres saíram
e foram até o túmulo dele e falaram que não encontraram ele lá, que encontraram o túmulo vazio. E que ele disse que tinha ressuscitado. O anjo também apareceu para elas e disse que tinha ressuscitado. E era bem de madrugadinha, né? Aí as mulheres voltaram e falaram pra gente isso. Mas alguns dos discípulos, né? Que é João e Pedro, foram até lá. Foram até lá, mas não viram nada. Viram o túmulo vazio, mas não viram Jesus. E assim nós estamos, né? Eles foram contando, né? Aí Jesus falou assim, mas vocês não lembram que a Bíblia deles era só o Antigo Testamento, né? O Novo ainda não tinha sido escrita. Vocês não lembram que a Bíblia falava, a Escritura, né? Jesus usa a palavra Escritura. Vocês não lembram que a Escritura falava que ele tinha que passar por isso e que ele iria ressuscitar? Olha, aí Jesus começa a contar lá da história do povo, quando os profetas começaram a anunciar, a falar que viria o Messias e tal, e que ele ressuscitaria, que ele sofreria, mas que ele ressuscitaria. E os discípulos de Emaús foram ouvindo aquele relato de Jesus, foram ouvindo. Quando eles se aproximaram da cidadezinha de Emaús, onde eles iriam ficar, Jesus fez de conta que ia continuar o caminho, né? E aí eles falaram assim, nossa, o senhor já tá tarde, já tá ficando tarde, não quer ficar com a gente? Já tá anoitecendo, né? Então, Jesus aceitou, entrou com eles na casa. Quando Jesus entrou na casa com eles, Jesus pegou o pão, eles foram comer, né? Jesus pegou o pão e repetiu o gesto. E repetiu o gesto que ele fez lá na Quinta-feira Santa. Ele pegou o pão, deu graças e dividiu, né? Deu graças, dividiu e deu um pedaço para cada um. Quando Jesus faz isso, eles reconhecem o mestre. Eles reconhecem que era Jesus. E nisso Jesus desaparece. E aí eles falam assim, olham para o outro e falam assim, mas você não sentia o seu coração arder quando ele nos falava das Escrituras? O que é esse coração arder? Você não sentia uma vontade muito grande de ficar ouvindo ele falar quando ele nos falava das Escrituras, quando ele falava da palavra pra gente? Eles gostaram tanto que eles convidaram para eles aquele estranho a ficar com eles na casa. Eles gostaram tanto de estar com Jesus que eles convidaram Jesus para ficar com eles na casa. Nisso já era noite. Eles percebendo que era Jesus que estava ali, que Jesus tinha aparecido para eles, eles saíram correndo e fizeram todo o caminho de volta a Jerusalém. Felizes, animados, não, agora são felizes, voltaram correndo para Jerusalém para contar para os outros o que tinha acontecido, que eles tinham visto Jesus. Todo o caminho que eles tinham percorrido, eles voltam agora correndo, pela alegria de terem encontrado Jesus. Aí, você pode me perguntar assim, né? Mas como que eles eram discípulos de Jesus e eles não reconheceram Jesus? Só reconheceram Jesus no partir do pão. Aí, eu tenho uma historinha para contar que aconteceu comigo. Eu acho que é o jeito mais simples de explicar isso. Vocês me conhecem com essa cara, né? Assim, né? Geralmente assim. Às vezes um batonzinho, né? Às vezes um cabelo, um rabo de cavalo, né? Mas não mais que isso. Eu tô me olhando aqui na tela, né? Pra me ver, né? Essa cara aqui é minha mesmo. No casamento do meu irmão, que faz 2 anos, agora terça-feira. Vai fazer 2 anos que ele casou. Era casamento do meu irmão, meu primeiro irmão que ia casar. A minha família me conhece assim, porque eu ando assim. Eu sou assim, né? Mas era casamento do meu irmão. Eu fui me produzir, né? Fui no salão, fiz uma maquiagem, pus uma roupa bonita, né? A roupa a gente troca, né? Mas a maquiagem não é uma coisa corriqueira na minha vida. E quando eu cheguei na igreja, tava minha mãe, meu irmão, meu pai, meu outro irmão
Eu cheguei na igreja e fui perto deles, assim, me aproximando deles, a minha mãe ficou me olhando. Meu pai ficou me olhando. Meus irmãos ficaram me olhando, aquela pessoa chegando perto deles. E eles não me reconheceram. Porque eu estava diferente. Meu rosto estava mais alisadinho, né? A pele mais bonitinha, né? Quando eu dei uma risada, né? Falei, oi, gente, sei lá o que eu falei, eu nem lembro direito. Eles me reconheceram. Aí minha mãe ainda falou assim, nossa, eu fiquei pensando quem era aquela que estava vindo. Aí meu pai falou, nossa, tá bem diferente mesmo, meus irmãos também e tal. Por que eu contei isso? Porque o Jesus que eles conheciam era esse Jesus assim, ó, com essa cara tipo a minha, né? Simples, né? Sem se arrumar. E o Jesus ressuscitado é um Jesus mais bonito. É um Jesus mais com uma luz diferente, com uma alegria, com uma expressão diferente, porque ele é um ser iluminado. Mas no gesto corriqueiro dele, no gesto de partir o pão, a família dele, que eram os discípulos, o reconheceu. Eu, na minha risada, a minha família me reconheceu. Porque nós somos reconhecidos pelo que nós fazemos, não pela nossa fisionomia. Então é por isso que os discípulos não reconheciam Jesus, porque ele estava diferente. Era a mesma pessoa? Era. Mas ele estava diferente, porque agora ele estava ressuscitado. E além disso, eles não esperavam encontrar aquela pessoa. Eles não esperavam encontrar Jesus, porque eles acreditavam que Jesus estava morto. Eles tinham ouvido as mulheres dizer que tinham visto Jesus e que ele tinha ressuscitado, mas aí eles ainda não acreditavam. Eles ainda não acreditavam naquela ressurreição. Então eles não esperavam encontrar Jesus. E quando a gente não espera encontrar uma pessoa, a gente às vezes nem a reconhece. Mas Jesus está vivo e ele caminha conosco. Ele está aqui hoje, caminhando conosco, apesar de nós não o vermos muitas vezes e não o reconhecermos. As tristezas estão aí, esse isolamento, essa doença, mas Jesus está aqui. E ele vai se revelando aos poucos e vai enchendo o nosso coração e nos dando esperança. Fiquem com Deus.